A paz do Senhor, povo de Deus. Jesus abençoe a noite de vocês. Amém, meus irmãos. Estou com a Bíblia aberta aqui em Daniel 6 e a palavra diz assim: Então o rei dirigiu-se para os seus aposentos, para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música. Fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste, falando. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dai-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha pedido, livra-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: O rei vive para sempre. O meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, o rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou e a si mesmo mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creu no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados lá na cova dos leões. E ele, seus filhos e suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderavam deles. Lhe estraçalharam todos os ossos. Eita, Deus poderoso, meus irmãos. Só esse Deus mesmo, para um servo dele cair em uma cova cheia de leões e não ter causado dano nenhum ao servo dele. Glória a Deus por isso, não é palavra forte, mais uma palavra de fé para a minha vida e para a sua, meus irmãos. Mais uma prova, mais um mistério de Deus aí, né? Mais um propósito de Deus na vida do servo Daniel. Glória a Deus, como esse Deus é grande, como esse Deus é poderoso. Ele é único, Ele é Deus. Deus, Ele gera algo para a vida dos servos, bota a gente em determinado lugar e a gente sabe que vai para aquele lugar, mas Deus não fala o que é que vai acontecer lá. Porque já pensou, meus irmãos, se Deus botar a gente em uma prova e Ele contar a gente o que vai acontecer, o que a gente vai passar lá, a gente não vai querer ir. A gente vai querer fugir, né? Daquela prova. Daniel foi um servo obediente a Deus, um servo fiel. Que Daniel era um homem sábio, cheio de sabedoria, vivia dentro de um palácio, aonde um rei servia outros deuses. E ainda assim Daniel era fiel a Deus. Daniel não participava daquelas coisas imundas que acontecia ali naquele palácio, não comia aquelas comidas que o rei servia. Ele se afastava, vivia dentro do palácio, mas não compartilhava com aquelas coisas imundas. Era um homem temente a Deus, sempre via no seu quarto em oração, orava 3 vezes ao dia, clamando a Deus, buscando sabedoria, para saber lidar com aquele povo ali dentro daquele palácio. Meus irmãos, quando Deus nos coloca em um determinado lugar, pode ter a sujeira que for, a contaminação que for ali dentro, Deus não deixa a gente se misturar, se contaminar.
Quando Deus prepara algo para você, um determinado lugar, meu irmão, que Deus preparou para você, e vá. Vá, porque Deus cuida de tudo. E Daniel, ele ficou na vigilância ali dentro daquele palácio. Era uma pessoa correta, fazia tudo de acordo com as leis de Deus. Era um servo obediente. Em nenhum momento Daniel se contaminou com aquelas porcarias de dentro do palácio. Sabia lidar com pessoas ali que serviam a outros deuses, que não acreditava nas coisas de Deus, criticava ele por ser um servo de Deus, mas ele honrou o nome de Deus, ele foi fiel, e Deus foi com ele o tempo todo dentro daquele palácio. Nesses lugares que Deus nos coloca, meus irmãos, para cumprir um propósito dele em nossas vidas, Deus nos coloca em determinado lugar, que no meio de nós vai ter falsidade, vai ter levante, vai ter gente que vai querer te atirar na cova dos leões, vai ter gente que vai querer te tirar do propósito de Deus, vai ter gente que vai querer te tirar da presença de Deus, vai ter gente que vai te oferecer coisas que diante dos seus olhos é boa, mas do de Deus não é. Mas você, como um servo de Deus, que serve a Deus de verdade, você pode estar dentro de um palácio, aonde outras pessoas servem a outros deuses, mas quando você é fiel a Deus, você não se contamina. Você continua servindo a Deus do mesmo jeito. Quando você serve a Deus de verdade, que você é um servo obediente, você pode entrar em qualquer lugar que Deus te mandar, que você não vai se contaminar. E se você olhar aqui, meus irmãos, meditar aqui no livro de Daniel, Daniel 6, muitas pessoas elas tinham raiva de Daniel por ser uma pessoa correta, por ser um servo de Deus, insultava, não acreditava no Deus que Daniel servia, tinha inveja dele. Meus irmãos, aonde tem um servo de Deus fiel, tem inveja. As pessoas ela não aguenta ver o brilho do irmão, do servo de Deus, que elas querem tirar. Ela quer tirar a gente do propósito de Deus. Tem gente assim, que não pode ver você brilhar, que ela tem inveja. É como se ela quisesse o brilho para ela, só para ela. Daniel aqui, por mais que tentaram, meus irmãos, tirar a sabedoria dele, a fé dele, a inteligência dele, ninguém conseguiu. A chegar a um ponto de preparar uma cova para jogar ele dentro, cheio de leões. Deus, ele permitiu que Daniel caísse dentro da cova, mas não permitiu que os leões comessem ele. A boca dos leões foram fechada. Glória a Deus por isso, né? Assim é na minha vida e na sua, meu irmão, que servimos a Deus de verdade, que estamos na obediência com o Senhor. Quando, meu irmão, você está na obediência com Deus, não tem ninguém que vai lhe tirar do propósito de Deus, naquilo que Deus determinou para você. Ninguém, meus irmãos, vai tirar o brilho de Deus na sua vida. Pode tentar de todas as formas, mas não vai conseguir lhe tirar o propósito de Deus. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Ninguém, meus irmãos, vai impedir. Ninguém vai impedir de Deus fazer aquele milagre que você tanto espera. Ninguém vai impedir que aquela porta que você está esperando vai se abrir. Ninguém vai impedir daquela cura chegar na sua vida. Ninguém, meu irmão. Sabe por quê? A partir do momento que você é fiel a Deus, Deus não deixa ninguém te tocar. Ele até permite, meu irmão, que tu passe por algo, mas é por nome dele ser glorificado.
Deus até permite que você vá ficar em um palácio desse, cheio de gente invejosa, cheio de gente traiçoeiro, cheio de gente armador, mas Deus não vai deixar ninguém te tocar. Ele não vai mudar os planos dele, os planos que ele tem na sua vida. Amém? Glória a Deus. E aqui, aquelas pessoas que armaram para Daniel, ó como Deus é fiel na vida do servo fiel. Aqueles que tentaram contra Daniel, que preparou tudo, foi contra ele, armou essa contenda toda contra Daniel, porque queria ver o fim de Daniel. Porque só jogando ele, crendo ele, né, acreditando ele, só jogando Daniel na cova, que poderia se livrar de Daniel, porque os leões iam comer, mas eles não sabiam que Daniel tinha um Deus fiel, que cuidava dele todo o tempo. Assim é na minha vida e na sua, meu irmão. Se alguém está querendo te jogar na cova dos leões, achando que Deus não é na sua vida, tá muito enganado. E aqui essas pessoas, elas pagaram o preço. Tá pensando que Deus deixou passar despercebido aquelas pessoas que armaram para Daniel? Foram aquelas pessoas que armaram para ele. Deus fez com que todos eles foram comidos pelos leões. Aqui foi o marido, foi os filhos, foi a mulher, todo mundo jogado na cova dos leões. Então, meu irmão, se você serve a Deus, se de verdade vive na obediência com o Senhor, e alguém tentar contra a sua vida, alguém tentar tirar você daquilo que Deus preparou, vai se ver com Deus. Deus abre cova por causa da tua vida, por causa da tua fidelidade com Ele. Deus desce a sepultura para aqueles que vai de encontro aos filhos de Deus, para aqueles que trama contra os servos de Deus, para aqueles que arma contra os servos de Deus. Quando você é fiel, meu irmão, Deus não deixa você descer a cova nenhuma para que os leões te comam. Deus te protege. E aqueles que vier contra você, Deus abre cova, Deus abre sepultura. Deus faz com que desça a sepultura. Então aqueles ali que armaram contra Daniel, foi eles que caíram na cova e foram comidos pelos leões. Eu fico besta assim, meus irmãos, quando eu vejo um servo de Deus ir contra o outro, querer armar contra o outro, querer tirar o propósito de Deus na vida daquele irmão, ter inveja do crescimento daquele irmão na fé, com as coisas de Deus. Eu falo, busque, meus irmãos. Se você buscar, você vai encontrar da parte de Deus. Não inveje o seu irmão. Se alegra com a alegria dele. Se alegra com a fé dele. Se alegra com as maravilhas que Deus faz na vida dele. Porque Deus é nas nossas vidas, a partir do momento, meus irmãos, que a gente é fiel com Deus, é obediente a Ele. Meus irmãos, Deus tem um cuidado tão grande com a gente, que você não tem ideia. Então eu fico assim triste quando eu vejo uma pessoa que serve a Deus também, e inveja o irmão, e contenda contra o irmão, e não se alegra com as maravilhas que Deus faz na vida do irmão. Meu Deus, e é desacreditado, porque sabe que Deus pega mesmo. Se aquele irmão vai contra o outro, armando contenda, invejando, uma hora Deus pega. E Deus vai ser por você, que é fiel a Ele, que é obediente a Ele. Ele não vai deixar ninguém te tocar. Então as pessoas, elas brincam muito com essas coisas, com o poder de Deus.
falando do outro irmão, invejando outro irmão. É triste, porque a gente aqui vê exemplos na Bíblia, meus irmãos, da fidelidade de Deus com os servos dele. E não é diferente nem comigo, nem com você. A gente tem que se alegrar com o que Deus está fazendo na vida do irmão, vendo o crescimento do irmão na fé. O brilho de Deus tem para todo mundo. Basta buscar, gente. A palavra está aqui. Deus está falando comigo e com você todos os dias. Mas vai da gente, ser fiel a Deus, buscar a presença, buscar a face de Deus, se encher da presença, ser usado por Deus. Isso tudo é uma busca constante. Se você buscar Deus todos os dias, meu irmão, Ele vai manifestar o poder dele na sua vida. Se você ora, Deus vai responder as tuas orações. Tem que se alegrar com as maravilhas de Deus. Somos uma família em Cristo. E aqui o exemplo aqui de Daniel. Meus irmãos, quando Deus te bota em um determinado lugar, vá. Ainda assim que Deus não fale a você o que você vai passar lá. Mas aonde você estiver, se foi Deus que te colocou, passe de cabeça erguida, chegue no lugar que Deus te colocar, de cabeça erguida, enfrente sim os levantes, enfrenta sim as humilhações, enfrenta sim as afrontas, porque, meu irmão, quando Deus nos coloca em um determinado lugar, a gente passa por cada prova, é cada coisa, meu irmão, que a gente é testado, é cada coisa que vem para nós nos testar, vem afronta, vem perseguição, vem humilhação, tudo para ver se a gente aguenta ficar ali passando por aquele propósito. Mas se a gente perseverar, meu irmão, naquele lugar que Deus nos colocar, a gente vai ter vitória, vai sair vitorioso. Então, meu irmão, essa é mais uma palavra de fé para mim e para você. Quando Deus te colocar em um lugar, meu irmão, ainda assim que seja igual um palácio, ainda assim que as pessoas sirvam outros deuses, ainda assim que as pessoas não crêem no seu Deus, mas vá, meu irmão, porque se foi Deus que te colocou lá, você vai sair vitorioso, Deus vai te dar vitória, Deus ele vai te honrar, é lá dentro, é você passando por todas essas coisas aqui que eu citei para você. Deus ele vai te dar vitória, é só você perseverar. Aqui a gente vê exemplo de Daniel, um exemplo de fé. Nossa, Daniel era um homem de oração. Ele, quando queria uma resposta de Deus, meus irmãos, ele orava, jejuava, e ele tinha a resposta de Deus. Se você for ver aqui em Daniel 10, no jejum dele, que já é outra situação, ele teve resposta de Deus. Quando ele fez aquele jejum, Daniel orava 3 vezes ao dia. Nós, servos de Deus, tem que ser assim mesmo, ter rotina de oração, porque para a gente ter resposta da parte de Deus, temos que orar mesmo, temos que buscar, jejuar, porque senão a gente não tem. E a fé é isso aí, meu irmão, é confiar, é crer, é você estar em um lugar onde as pessoas não crêem no seu Deus, mas você não perde a sua fé ali, por nada. Você pode ver o que vê, pode ouvir o que você for ouvir, pode passar pelo que tiver de passar, mas você tem que continuar com a fé no único Deus que você serve. Amém? Glória a Deus. Medite lá em Daniel 6, que é lindo demais o exemplo de Daniel. E creia, meu irmão, creia nesse Deus, porque o Deus que fez na vida de Daniel faz na minha vida e faz na sua. Esses são os exemplos que a gente deve olhar, ler e confiar e ver que aqui foi pura verdade, que aqui não tem mentira, aqui não tem enganação, aqui foi o próprio Deus.
que salvou a vida de Daniel. Glória a Deus. Essa palavra de hoje, da parte de Deus, meu irmão, falou o teu coração. Deus falou contigo nesta noite, porque Deus fala, viu, meu irmão? Aqui Deus já está falando com você. Que ainda assim, que tem alguém querendo tirar o brilho que Deus te deu, não vai conseguir. Ainda assim, meu irmão, que tem a gente indo contra a sua vida, Deus não vai deixar impune. Se você for um servo fiel, Deus ele vai ser com você igual foi com Daniel. Amém, meus irmãos? Creia neste Deus, porque Deus é o mesmo, Deus não mudou. As pessoas é que mudam, mas Deus não. Então, se Deus foi fiel na vida de Daniel, Ele é na minha e na sua. Basta a gente ter fé, basta a gente ser fiel a Ele, ser obediente a Ele. Glória a Deus por isso. Medite lá na palavra. Que Jesus continue falando ao coração de cada um de vocês nesta noite. Que esta palavra, meu irmão, da parte de Deus tenha te abençoado. Você e sua casa. Vá para a palavra. Vá meditar no livro da Bíblia. Vai meditar na palavra de Deus. Porque você não vai ser enganado. Amém? Que Jesus abençoe a vida de cada um nesta noite. Fica com Deus.